sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Hoje, Mediunidade e Evangelho no Café. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, que está uma delícia, maravilhoso. Mas, para a gente começar, vamos aqui parar um pouquinho, serenar e nos preparar para esse momento tão importante. E assim, respirando fundo, relaxando bem a nossa mente, vamos nos tranquilizar, vamos nos concentrar aqui no nosso motivo de aprendizado, pedindo que nossos mentores individuais nos envolvam, nos tranquilizem ainda mais. E toda a espiritualidade que nos auxilia nesse estudo do Livro dos Médiuns, toda a espiritualidade do espaço do Evangelho, para que tudo transcorra em harmonia, em paz, em segurança e todos nós possamos aprender. Elevando os nossos pensamentos, saudamos também as fraternidades que nos auxiliam, nos inspiram. Ismael, que ilumina nossa fronte, para que possamos aprender melhor os ensinamentos de hoje, clarear as nossas ideias. Maria, que nos cobre em seu manto de luz, nos tranquiliza, nos acalma, para que possamos ouvir de verdade. Jesus, nosso mestre, que mais uma vez está conosco. Obrigada, mestre. E ele nos conduz até Deus, nosso Pai, amor, misericórdia, justiça, bondade. Obrigada, Pai, pela oportunidade em que estamos e pedimos as suas bênçãos para que possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e vamos assim recebendo a nossa querida Silvana para a explanação de hoje. Muito bem, muito obrigada por essa prece tão elevada, maravilhosa, maravilhosa e maravilhoso encontro que teremos. Pois bem, olha, até o presente momento, nós estávamos na companhia de Kardec e de Kardec. Olha que pretensão na nossa. Estávamos na companhia de Kardec, é forte eu dizer isso, mas sim, nós estamos sempre na companhia do codificador, que com a ajuda dos espíritos desenvolveu o estudo da parte fisiológica da mediunidade até agora, ou seja, as condições físicas, materiais do corpo físico, do corpo perispiritual do médium para acontecer o processo dos fenômenos espíritas. O transe, por assim dizer, ocorre pelas condições da faculdade do organismo de qualquer ser, pelas capacidades intelectuais, pois todos somos médiuns. Uns desenvolvidos, outros não. Mas os fenômenos independem de algo especial. Agora, então, entraremos neste capítulo 20, onde falaremos da parte moral, o caráter do médium. Vejamos bem, o título é Influência Moral do Médium. E começando o item que vamos trabalhar hoje, que é o 226 desse capítulo 20, ele tem várias perguntas que são feitas, mas a primeira pergunta que ele faz é: o desenvolvimento tem razão na moral do médium? E a resposta é um não. Pessoal, a resposta é um não. E esse não traz a sensação de que os espíritos nos colocam para pensar na sequência quando apontam o uso, que aí sim depende da qualidade do médium. Olha, eu sei que eu posso ser repetitiva, mas vamos repetir. A resposta é não. A faculdade mediúnica não depende da moral do médium. O uso que se faz, sim, depende da qualidade desse médium. Finalmente eu vou poder fazer esta pergunta. Pergunta número 1. O que é um bom médium? Ou seria médium bom? Porque eu venho ao longo dos programas instigando e falando sobre isso, e aí eu confesso, eu aqui, ré primária, eu
fugi tanto desse tema e ele cai justo para mim. Então, vamos lá. Nós fomos estudar esse tema e fomos buscar, porque lembrem, o livro dos Espíritos é desmembrado nas outras obras, inclusive nessa, o livro dos Médiuns. Mas nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo mais lindo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 3 se chama O Homem de Bem. E agora nós pedimos licença para ler somente o primeiro parágrafo, porque se lêssemos todo ele, nós teríamos que ter um programa para cada parágrafo. Diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Voltemos mais detalhadamente nisso quando vocês fizerem os seus apontamentos, meus queridos, porque aí eu retomo. A primeira pergunta é: o que é um bom médium? Ninguém é privilegiado. No entanto, todos podemos nos privilegiar em nos desenvolvermos, em evoluir, usando a mediunidade. O estudo que ora fazemos nos leva a questionamentos outros, milhares, mas lá vai, pergunta número 2. O que os espíritos queriam dizer com moral do médium? E já vou para a terceira pergunta. A segunda é: o que os espíritos queriam dizer com moral do médium? Terceira pergunta: por que eles não falam em médium do bem, do amor, da caridade, etc.? Por que eles não falam em médium do bem, do amor, da caridade? Existem conceitos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que nós precisamos elevar ao nível espiritual e não o contrário, não descer o conceito, a concepção espiritual para a humana. Então vamos lá, o conceito nosso elevado à espiritualidade, saindo da concepção humana, pois aqui não está se falando de certo e errado, mas do aproveitamento que fazemos do recurso como um dom divino. Todos nós recebemos a mediunidade como um dom divino. E aí, então, a ideia, entre aspas, moral é muito particular, é cultural, é temporal. Depende de como se vê o mundo, do grupo que está usando, a quem se refere e ao que se refere. Precisamos, mais uma vez, parar, pensar. Quem está usando o conceito? São os espíritos. Portanto, o uso não é humano, repetimos, é espiritual. Se nós concordamos até aqui, vamos para a pergunta número 4. Existem comunicações boas, de elevado grau moral, sendo trazidas, transmitidas por maus médiuns? Existem comunicações boas, de elevado grau moral, sendo trazidas, transmitidas por maus médiuns? Quinta pergunta. E o médium bom pode servir para trazer comunicações falsas, frívolas, levianas? Uau! E o médium bom pode servir para trazer comunicações falsas, frívolas, levianas? Seria aqui algo mais do que o livre-arbítrio? Pois acreditamos que sim, o médium necessita evitar o mal, trabalhando em si o combate das más tendências. O homem de bem. Então, Kardec vai desenvolver
no Livro dos Espíritos e depois desenvolver mais ainda a fundo aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui o combate, como diz o Paulo, não? Combati o bom combate. É o conosco mesmo, combatendo as nossas próprias tendências. E aí já lanço mão da sexta pergunta. Qual a relação de não se deixar enganar com uma boa qualidade mediúnica? Qual a relação de não se deixar enganar com a boa qualidade mediúnica? Eu sei, meus queridos, meus amados colegas, que essas questões vão nos botar para mexer com certeza, porque a finalidade é nós estudarmos esse item 226 hoje o máximo que pudermos, porque aí eu vos pergunto, mediunidade, sétima pergunta, mediunidade é tarefa ou compromisso? Aprender sempre, julgar o que se transmite, discernir o que é verdade, o que é a verdade, o que traz a lição como um instrumento, como burilamento de nós próprios, do próprio médium. Aqui nós vamos pensar que a resposta que é dada, tanto no item 11 quanto no 12, veja, o item é o 226, a questão é a 11 e a questão é a 12. A resposta para se ter auxílio sempre superior, no sentido elevado, abre aspas, desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. E na 12 continua, abre aspas, quem se livrar, pois, de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Para tudo, para tudo, para tudo. E precisamos nos livrar da vaidade humana e precisamos nos esclarecer cada vez mais, humilhando a razão. Nós não estamos aqui por causa do conhecimento. Sim, a razão precisa ficar humilhada diante de quem? Da infinitude que é o nosso Criador, Deus. Parem tudo e vamos ler de novo, porque nós precisamos compreender se nos resta aqui alguma dúvida de que esse item 226, com todas essas colocações que são feitas, da 1 até a 12, essas perguntas lançadas por Allan Kardec vão nos fazer pensar sobre tudo que envolve neste momento este que é o nosso maior privilégio, poder nos desenvolver. E só nos resta agora escutar a cada um de vocês nesse tumulto que ficou a minha mente e que espero que possamos todos nós ficar também. Espera que o Tico e o Teco estão brigando, não dá para falar. Não tem problema. A ideia não é justamente assim, quando assim, explicando, né, um pouco de como nós gostamos de estudar, e hoje o dia de falar sobre esse assunto e ainda estamos estudando, não tem como parar. Mas a questão aqui é mexer mesmo, Vanessa, é certinho, é isso mesmo. Eu fui mexida e gostaria de mexer muito. Então, esse silêncio que se faz é para pensar mesmo. Ó, a gente pode começar pensando assim, o que é ser bom para começo de conversa, né? O que é um bom médium, um médium bom, o que é ser bom? Ser bom é ser caridoso, é ser pacífico, é ser ativo, o que implica no ser bom, né? Médio é intermediário, então o médio é intermediário do quê? De algo bom. O que é ser bom? Eu acho que assim, se a gente fala de intermediário, o que é aquele bom intermediário? Aquele que liga as duas partes e não interfere no que uma quer falar com a outra. Se eu começo a interferir no que uma parte quer falar com a outra, eu começo a interferir no conteúdo do que está sendo passado, então eu não estou sendo um bom intérprete, um bom médium, né? Então, eu acho que
Quanto menos de nós a gente colocar ali, melhores a gente seria, né. É um dos aspectos que eu pensei aí do bom médium, porque, ele nos aborda, que a gente já sabe que as nossas entraves é o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a gente sempre quer colocar uma questãozinha: "Não, ele falou isso, mas eu acho que tem isso também". Mas a mensagem não é sua. Transmita a mensagem que está sendo transmitida e não implica em modificação, ou pelo menos não a princípio. O que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando o que Kardec recebeu dos espíritos, o que ele compilou e colocou para a gente também não questiona, a gente não fica na dúvida, mas primeiro escuta, né? Que a gente fala, primeiro escuta, analisa, filtra, pensa, processa, né? Por isso que a gente disse que o Tico e o Teco estavam em guerra, para depois a gente falar. Então, não interferir já é uma grande qualidade de um bom médico, no meu ponto de vista, né? Se a gente puder não atrapalhar, como a gente costuma brincar aqui, já está ajudando bastante, né? Eu acho que quando a Silvana colocou sobre o homem de bem, aquele primeiro parágrafo ali do capítulo 13, porque, na verdade, independente do desenvolvimento mediúnico, nós temos que nos desenvolver moralmente, porque isso faz parte realmente do nosso crescimento. E é lógico que, a partir do momento que nós conseguimos ter todas essas qualidades de um homem de bem, nós estaremos nos sintonizando com a vontade do espírito que quer se comunicar. E aí sim, nós temos grandes possibilidades de nos tornarmos bons médiums. Porque é exatamente através do nosso esforço pessoal. A mediunidade depende daquilo que nós queremos dar em benefício dela, da nossa boa vontade, do nosso esforço e, principalmente isso, do burilamento das nossas qualidades para que nós possamos realmente ser o melhor intérprete. Porque, na verdade, se nós somos uma ferramenta, nós somos o alto-falante, quanto melhor o aparelho é, de melhor qualidade, o som se torna melhor, não é assim? Então, nós temos que ser exatamente isso, sermos os melhores para que possamos mais fiéis também com relação à transmissão da mensagem. Bom, eu acho que está certo tudo que vocês falaram até agora, realmente. Eu acho que eles querem dizer com moral do médico justamente isso que você está falando, Alice. Essa necessidade que nós temos, não só como médico, como criaturas, né, de evoluirmos. E por que eles não falam em médio do bem, do amor, da caridade? Por que eles não dizem que é um médios? Porque nós ainda não somos criaturas imperfeitas, vivemos um mundo imperfeito. Então, nós não podemos ser assim um médio de amor, caridade, um médio perfeito. Nós não vamos ser um médio perfeito. Nós ainda vivemos um mundo imperfeito e por isso que nós não somos um médio perfeito. Mas nós somos perfectíveis. Então, nós temos que, juntando tudo que vocês falaram, que sim, receber a mensagem, passá-la com a fidelidade que foi passada para nós e tentar nos melhorar. Porque a mediunidade é um grande presente que recebemos na vida, uma oportunidade muito grande para que nós possamos nos melhorar. Antes de tudo, nos melhorar. Aliás, nós estamos aqui primeiro para nos melhorar e segundo para melhorar onde estamos pelo bom uso que fazemos de tudo que temos. Aí eu vou lá para a última pergunta, eu vou pular tudo isso aqui, já que estou falando disso. Na minha opinião, ela é tarefa e compromisso. Porque, assim, quando você vem com a mediunidade, você assumiu essa tarefa.
de ser uma mediunidade ostensiva ou não. O grande problema é que lá nós olhamos as coisas e, não, eu vou lá, vou desenvolver minha mediunidade, vou trabalhar para todos que precisam, vou fazer o meu melhor, vou ser fiel àquilo que me passa, né? Mas quando chega aqui, vem aquilo que você falou agora há pouco, Vanessa, o orgulho e a vaidade, e faz com que nós nos percamos. Nós precisamos ter um compromisso, há um compromisso, porque muitas vezes, também de outro lado, assim, não queremos. Ah, mas segunda-feira à noite, sexta-feira, vamos lá, sexta-feira à noite, trabalhar, gente, por favor, a da pizza e do vinho, como é que eu vou lá, não é mesmo? Então, esse compromisso com essa tarefa, porque precisamos pensar na importância que nós somos para podermos divulgar uma mensagem. O quanto é importante eles escolherem a pessoa certa para passar a mensagem certa no momento exato. Nós aqui na Terra, eu penso assim, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Nós aqui vamos fazer tudo na última hora, né? Fazemos a malinha na última hora, fazemos o trabalho na última hora, fazemos tudo na última hora. Mas lá não. Lá eles vão, tudo programado, o que tem que ser falado neste grupo, o que vai ser falado naquele grupo. É tão importante que quando nós vamos fazer uma explanação evangélica, muitas vezes mudamos o rumo da história em cima da hora, porque não era aquilo que precisava ser dito. Então, é um compromisso muito importante, não só para eles, porque eles, se nós falharmos, eles vão ter várias outras pessoas que eles podem utilizar para passar mensagem. Eu acho que esse compromisso é mais importante conosco mesmo, com a nossa evolução, porque nós nos comprometemos a realizar essa tarefa e é muito fácil, hoje eu estou com dor de cabeça, vou não. Hoje meu marido está com dor de dente, como é que eu vou deixar o coitado sofrendo dor de dente, entende? Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade com o nosso trabalho, porque o plano espiritual conta conosco naquele dia, naquela hora, naquele trabalho. Então, eu acho que somos ainda imperfeitos, não somos médiuns perfeitos, porque vivemos um mundo imperfeito, e é por isso que nós precisamos despertar, porque senão nós não vamos sair desse mundo imperfeito nunca. Nós precisamos tentar fazer o máximo que pudermos aqui, para que nós possamos caminhar um pouco nessa nossa escala evolutiva. Eu acho bárbaro isso que a Sandra está falando, porque assim, é uma questão de ferramenta, né? A gente já falou diversas vezes aqui. É uma ferramenta e é uma oportunidade. Então, eu posso fazer um bom uso ou um mau uso. Então, vamos lá, se a gente está falando de transmissão da linguagem, eu não vou conseguir transmitir algo que eu não compreendo. Então, aí você tem ali, né? Eu posso transmitir uma linguagem que a espiritualidade está me dizendo se eu não tenho a compreensão daquilo que eles estão me passando? Em que termos? Do amor que eles estão querendo passar, da questão da caridade que eles estão querendo que desperte em nós e em quem a gente está passando informação. Então, a gente precisa se aprimorar para que a gente tenha mais bagagem para essa linguagem que eles estão nos passando, porque se eu não tiver o sentimento e o entendimento daquilo que eles estão me passando, vai chegar com ruído a informação. Quer dizer, eu vou falar aquilo que eu tenho em mim. Então, por isso que a gente tem que buscar a nossa evolução moral para que a gente seja, como a Ana falou, um microfone de última geração, mais aprimorado, né? A melhor qualidade, feitos todos os upgrades que eu posso fazer para eu estar passando de uma forma mais fiel ao que eles querem que a gente passe, não o que eu acho que eles estão falando, né? Então, muitas vezes, essa ferramenta, a gente tem a questão do nosso uso, da nossa moral. Não, eu vou passar, não, mas eu não quero passar isso, eu quero passar isso aqui que eu já entendi. Então, eu vou dar um enfoque para aquilo que para mim tocou mais e é mais importante. Está errado? Não. Em primeiro lugar, está passando para mim o filtro, né? Eu preciso compreender isso melhor. Isso eu já consegui compreender, então eu consigo explicar um pouquinho melhor. E vou estar passando, né?
Então, aí ela pergunta ali, existe comunicação boa, de elevada moral por maus médiums? Nós somos ferramentas. Então, às vezes, o que eu tenho? Eu tenho um bom médium disponível? Perfeito não existe. Bom, difícil. O que tem? Vai capenga mesmo. Então, vou passar pelo capenga, porque ou eu passo pelo capenga ou eu não passo nada, né? Só que aí entra eu tá dando uma comunicação de elevada moral, que todo mundo fala, nossa, essa mensagem que você falou, ai, que lindo, maravilhoso. Aí o que acontece com a minha vaidade, meu orgulho vai subindo. Aí eu começo já a me achar por cima de todos. Aí o que vem? Aí já entra na sua outra pergunta, né? Você pode usar alguém bom para servir, para trazer comunicação falsa ou não? Quer dizer, você passou a ser bom. No momento que você começou a achar que você era bom demais, fala, então vamos ver se você está bom mesmo. Vamos testar. Vamos passar uma informação falsa, alguma coisa frívola, alguma coisa contrária à doutrina ou ao evangelho. Vamos ver se ele está realmente prestando atenção, ouvindo, usando a razão, o seu sentimento para passar a informação. Então, pode ser uma oportunidade, pode ser um teste, pode ser um uso para a ferramenta que eu tenho. Você tem uma tesoura boa aí? Não, não tenho. Tem essa aqui que é cega. Bom, vai com a cega mesmo, porque só tem essa. É o que a espiritualidade muitas vezes tem que fazer conosco, né? Então, usa a cega mesmo, porque ela precisa se aprimorar. Uma hora ela vai dar uma lixadinha, vai dar uma melhoradinha e vai virar uma tesoura boa, que é o que o nossa meta aqui, né? O nosso compromisso, né, Sandra? A gente já assinou lá, então eu acho que é compromisso com a tarefa. É tarefa e é compromisso. Compromisso e tarefa. Você pode trocar a ordem, mas as duas partes são fundamentais para a gente, né? Assinamos lá, agora vai ter que usar. E é tão interessante isso que vocês estão falando, porque é assim, por ir buscar coisas que não são importantes, como, por exemplo, saber se é tarefa e compromisso, se é, ou como a Sandra disse, né? Não somos ainda bons médios porque não somos perfeitos. Perfeito. Pensar dessa forma é maravilhoso porque nos livra de perder a oportunidade. E aí, o que acontece? A Vanessa entrando aí na questão de dizer, sim, é óbvio, vai usar a ferramenta que tem à disposição. Mas esta ferramenta está sendo justamente oportunizado a ela fazer esse desenvolvimento. Lembra? Não consegue se educar um bom médium, não consegue se formar um bom médium. Um médium se desenvolve. Desenvolvimento mediúnico. Não existe formação de médium, gente. Vamos parar com isso. Um médium vai se desenvolvendo a partir de si mesmo. Achei maravilhosas as respostas que vocês estão dando até agora. Maravilhosa porque é justamente isso, assim. O que é que foi nos trazido até agora? Não basta ter a capacidade intelectual, porque muitas vezes diziam que só poderia ser médium quem tivesse capacidade intelectual. Não é verdade. Não é verdade, porque a Sandra tocou no ponto. Em busca de acharmos que seremos um dia médiums perfeitos, não fazemos a nossa parte, a nossa parte, a nossa parte, o que nos incumbe. Mas tem mais coisas aí que eu posso justamente buscar, puxar vocês a pensar, né? Tem mais coisas aí que eu acho que dá para trabalhar nessas questões aí, gente. Vamos lá. Eu estou amando. Eu penso que esse capítulo ele é muito importante para todo. Ele fala aqui dos médiums, né? Mas como todos somos médiums para todos nós, né? Porque assim eles usam sim, como a Vanessa falou, o médium, a ferramenta que tem, a tesoura cega. Mas quanto mais a tesoura for cega, a tesoura cega não vai ajudar muito não. Mas, assim, quanto mais ele for imperfeito, quanto mais ele for vicioso, quanto mais ele for vaidoso, orgulhoso, os espíritos simplesmente usam porque não tem outra coisa para usar. Mas aqui mesmo eles falam, eles usam e vão embora e sentem até um asco da pessoa, porque é difícil, né? É uma coisa, você ser um espírito bom e ter que passar uma mensagem para um espírito, para um encarnado, que não deixa de ser um espírito, né?
para um espírito que não tenta fazer a sua evolução. Nós todos estamos tentando, isso que é importante, né? Tentar. Então, e ele disse assim que aqui também achei uma coisa interessante, que ele disse que o médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais poderiam enganar. Então, por isso, como nós somos enganados sempre, não tem muito médium perfeito, porque justamente foi o que ele falou, nós não somos médios perfeitos. Mas isso é muito importante para nós. Então, o ser humano se perde, eu penso, eu sempre falo isso porque é a verdade, o ser humano se perde no orgulho e na vaidade. Então, ele recebe uma mensagem bonita, então ele já acha que... É como você falou, Vanessa. Ai, que mensagem maravilhosa, pronto, eu já sou o dono da cocada preta. Então, aí, pronto, tudo que é feito se desenvolve erroneamente. Uma outra particularidade aí nesse estudo que eu acho fundamental, assim, é olhar para isso. Quando eu estudava e pensava, os espíritos estão usando o termo moral com uma ideia que nós não alcançamos ainda. Por que que eu chamo a atenção e a Vanessa começou falando, né, dizendo assim, teria que rever a palavra bom também. Teríamos que rever todas as palavras. Por quê? Porque quando os espíritos chegam para nós e falam sobre algo, nós temos muito essa mania de trazer para o humano. Não dá para trazer para o humano, porque o humano é que é falho. E olha só, é importante que o humano seja falho. Por quê? Porque aqui eu chamo a atenção para uma coisa assim. Qual a relação de não se deixar enganar com a boa qualidade mediúnica? Boa qualidade mediúnica é a ferramenta ser boa. Mas o se enganar é... Peraí, qual é o espírito que está agindo, me influenciando? Esta pergunta é basilar. Nós temos que sempre questionar. Estou tendo assistência de que espírito? Tô fazendo afinidade, sintonia. Nós desenvolvemos isso, o pensamento. Lembra? Parece que foi ontem, não foi? Porque todas as vezes que nós nos encontramos aqui, nós estamos falando sobre a qualidade dos pensamentos. Porque quando nós falamos, aquilo que sai da nossa boca sai povoado do que está nos nossos pensamentos e no nosso coração. Então, que tipo de afinidade, que tipo de sintonia nós estamos tendo? E a Sandra brincou aí com a malinha da última hora, e eu acho maravilhoso, Sandra, que você tenha brincado, que é lindo, maravilhoso dizer isso, que é assim, ó, na hora de partir, não tem fazer malinha. Mas tem isso aqui que nós estamos fazendo, nos perguntando, peraí, mas qual é o espírito que está me influenciando neste momento que nós estamos aqui? Porque a nossa fala vai estar recheada disso. Aquilo que nós colocamos para fora vai demonstrar. Portanto, nós vamos entregar, esqueci a palavra que diz, né? Revelar. Revelar é a palavra. Revelar aquilo que está dentro de nós. Qual é a passagem? Porque o que fala, né, tá recheado. Eu não sei. Veja, eu sou muito Tua ruim. boca fala do que está repleto seu coração. Isso, muito obrigada, Sandra. Veja só, é disso que ele estava falando. Eu vou me deixar enganar se eu não fizer as perguntas básicas. Com quem eu estou andando? E aí eu tenho que andar com a falha. Eu tenho que andar eu tenho que andar com as coisas que não são tão elevadas. Por quê? Porque é ali que eu vou me burilar. Eu não vou chegar um dia a ser espírito de luz igual a Vanessa, né, que já vai para Júpiter direto. A brincadeira sempre vai existir, Vanessa, não adianta. Se eu não me burilar. E onde eu me burilo? No meio das coisas que vão me testando. Isso é a beleza de um estudo desses.
que coloca em xeque aquilo que eu estava pensando antes, nos outros momentos que lia esse conteúdo. Pode falar, Sandra. Então, e eu acho interessante que, apesar de. Eu acho isso muito interessante que você está falando, né? Que nós temos sempre que nos questionar quem nós estamos carregando conosco. Isso é uma realidade muito grande. Mas nós nunca estamos desamparados, é isso que eu queria salientar. Porque muitas vezes vem mensagens que o médium acha que não é para ele, não. Ele passa a mensagem, é como nós falamos, né? Escutamos uma coisa, mas isso cabe direitinho para o meu cunhado, para minha cunhada, para minha sogra, né? Cabe direitinho, nunca para ele. E se o espírito diz que a mensagem é para ele se ofende, entende? Então, nós vamos vendo que a vaidade atrasa muito a nossa evolução. Nós precisamos vir e mexe, pôr o pé no chão, pisar na terra e falar, estou aqui, porque senão nós não vamos chegar no fim dessa vida, viu? Com essa malinha muito vazia aí, viu? Muito vazia. Vai, Duda, pode falar. Mas acho que aí também vai muito da responsabilidade do médium, do esforço, porque se a gente não tiver o esforço de caminhar no bem, né, de fazer as coisas corretamente, de não nos colocarmos acima da espiritualidade, porque quando a gente diz que a gente está recebendo uma mensagem superior, e vai se envaidecendo, a gente vai se colocando acima. Então, eu acho que isso vai muito da responsabilidade do médium, e isso a gente vai aprendendo com o desenvolvimento e com o nosso esforço. Eu acho que desculpa, eu acho que na minha opinião, nós todos estamos sempre em desenvolvimento. Para mim não tem ninguém desenvolvido. Nós estamos aqui, nós estamos todos em desenvolvimento. Mas a Nilda tocou exatamente no aspecto que eu ia falar. A gente tem lá o subtítulo do nosso capítulo, é Dissertação de um Espírito sobre a Influência Moral. Então, é da espiritualidade para cá, mas o que nós falamos? Não, a minha moral, o que eu entendo de moral. A moral aqui, material, terrena, né? Da nossa vivência. Não, é a moral da espiritualidade para nós. É o contrário à visão. Só que a gente, né, para ficar mais suave, o nosso fardo, a gente olha daqui para lá, que daí nós já estamos mais pertinho. Mas não é, de lá para cá. Então, eu tenho que olhar com o entendimento que a espiritualidade está falando sobre moral. E a questão da sintonia é fundamental. Tanto que eu já nem sei se foi aqui, que eu já li tanta coisa, quando você fala, né, nesse caso que eu passei uma mensagem, que eu sou muito bom e que o espírito fala, em primeiro lugar é para nós, senão não tinha passado por nós. Em primeiro lugar é para nós. Não, mas isso não serve para mim. Serve sim, vai olhar. Nem que seja para você avaliar e falar, tá, entendi. Não precisa falar para ninguém. Não precisa, se você não quer relatar ali o que você está sentindo, não precisa falar. Mas acolhe, pensa, porque em primeiro lugar é para nós. Então, se você já ficou se sentindo melindrado, tocado, porque, pô, essa mensagem é para mim, está comprovando justamente que a mensagem é para você. Porque você já se tocou, já virou ouriço, né? Tava lá fechadinho, já soltou seus espinhinhos, porque falava, eu sou assim, mas eu falei, você mesmo. Então, menos, e lembrar sempre que é de lá para cá, a gente está aqui para se espiritualizar, e não o inverso. Interessante que no começo, né, a Silvana começou falando que a mediunidade todos nós temos, né? É um dom que todos recebem. E Kardec coloca aqui também, não é, que Deus dá a todos a oportunidade de crescer, de evoluir. Então, a mediunidade é dada para aqueles, então, também, aqueles que nós julgamos que não sejam, vamos dizer, pessoas corretas, para que elas possam aprender e a crescer. E é justamente isso que a Vanessa falou, que, em primeiro lugar, nós temos que encarar a mensagem como sendo para nós.
Porque se nós fizermos isso, mesmo que sejamos pessoas que tenhamos errado muito, nós iremos automaticamente assimilando essas mensagens e conseguindo a nossa renovação interior. Porque muitos vão realmente trilhar por caminhos errados e um dia eles vão despertar, como nós já estamos conseguindo despertar. Bons ainda não somos, mas estamos tentando ser, e eu acho que é isso, é a beleza de nós sabermos que as chances que nós temos, todos vão ter, mas que nós precisamos aproveitar essas que nós estamos tendo agora. E aí, nessa fala, antes de você falar, Sandra, é assim, surgiu uma outra pergunta agora, tá? Eu acho que é bem importante. É assim é que é estudo. Para mim, nessa concepção é que rola. E aí a Sandra vai entrar depois, porque é legal. Qual é a finalidade da encarnação? Porque aí você vai no livro dos Espíritos, você vai no livro dos Espíritos e você vai ler a introdução ao livro dos Espíritos, e você vai encontrar no primeiro item a primeira frase: cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. Porque aqui, claro, não é o momento. O estudo do livro dos Espíritos é na quinta-feira. Eu não estou confundindo. Eu estou dizendo que nós ainda não nos perguntamos qual a finalidade da encarnação. Não é para sermos, senão, capazes de fazermos o que a Vanessa disse, evoluirmos espiritualmente. Mas espera aí, primeiro tem que se humanizar. Primeiro tem que entender o que é realmente ser humano. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque aí eu vou entender um pouquinho mais que a mensagem que vem de lá para cá, que a Vanessa estava falando, e que agora a Ana vem complementando, e tudo isso está mexendo com essa ideia, é que nós ainda não aceitamos a ideia de que é o burilamento individual. Não é da humanidade inteira. É individual. Eu fiz um compromisso quando fui criada simples e ignorante de que eu iria fazer a minha trajetória. Só que quando eu faço a minha trajetória, se eu tiver alguém que me dê a mão, e se eu puder dar a mão para alguém, juntos nós conseguimos atingir mais. Por que que isso é importante? Porque nós paramos no tempo, gente. Nós já deveríamos ter evoluído muito. Cristo vive entre nós. Ele não viveu. Ele viveu fisicamente, mas ele é antes do planeta se formar, ele já existia como espírito crístico. Porque ele também fez esse processo que nós fizéramos, de chegar até onde chegamos, e ele foi adiante. Por que que isso é importante? Porque quando nós descermos um pouquinho as tamancas, dá para dizer esse termo ainda? Porque tem termos que a gente usa hoje em dia que não dá mais para usar. Então, sendo politicamente correta, vamos nos humilhar um pouco, como disse ali, humilhe a razão e reconheça quem? O poder infinito do Criador. Nós queremos ser deuses com a mediunidade. Nós queremos ser o centro. E nós somos uma centelha e não o centro. Centelha divina e não o centro. Então, desculpa, Sandra, falar antes de você, mas eu precisava, porque aí eu falei, então tá. Então quer dizer que a codificação serviu para isso, para alertar a todos nós que nós somos espíritos também, mas que aqui a experiência, ela pode ser melhorada se nós ouvirmos os conselhos de quem está um pouquinho mais à frente, um passo mais à frente, talvez. Bom, você me tirou do rumo lá, mas então agora eu vou passar para cá. Você pergunta assim, qual a finalidade da encarnação? E você já falou praticamente, né? A finalidade da encarnação é o nosso burilamento pessoal,
né? Nós, com o nosso brilhamento pessoal, nós fazemos a outra parte, que é ajudar esse mundo a se transformar num mundo melhor. O nosso, porque se nós não tivermos o nosso, nós não estamos ajudando nada. Mas só que nós somos muito ajudados. Nós recebemos N oportunidades para melhorar. E ele mesmo cita aqui no livro, ele diz que Jesus, Deus dá oportunidade a todos, até para Judas, né? Judas fez milagres e curou doentes, como apóstolo. Então, nós que julgamos a pessoa, daí tem outra coisa, já falando aqui no meio, tanta coisa que eu já não sei mais quem falou nada, mas assim, nós julgamos a pessoa, isso, aquilo, mas é a oportunidade que Deus está dando, até para o imperfeito. Porque aquele que não se melhora, o que acontece? Ele não evolui e ainda ele acaba acarretando mais problemas para ele. É isso que nós temos que nos conscientizar. E nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui buscando o nosso aprimoramento, mas se não fizermos, e se nós nos deixarmos envaidecer, se nós acharmos que por nós, porque há algum tempo atrás aí falaram de só receber espírito com nome importante, a gente vê nos evangelhos que os evangelistas fizeram questão absoluta de não colocar, João foi um deles, não citou o seu nome uma vez no Evangelho, só para exaltar, deixar a figura de Jesus. E nós não sabemos nem de quem é, né? Somos enganados quando recebemos uma mensagem e assinamos lá, Bezerra de Menezes, né? Para que todo mundo... E essa vaidade nossa não só nos atrapalha, como nos traz mais débitos para nós. Porque o que nós precisamos entender muito, na meu ponto de vista, é muito importante, uma palavra que nós falamos, cada qual entende de uma forma. E a palavra que nós falamos através de uma mensagem, tanto pode ajudar como pode destruir alguém. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que falamos ou fazemos, né? Então, assim, nós vamos ser responsáveis pelo mal que aconteceu por aquilo que nós não fizemos direito. Então, é tão grande a nossa responsabilidade, como já falaram até aqui agora mesmo, que nós precisamos despertar para isso. É muito mais importante do que saber se somos ou não bons médios. Temos a responsabilidade de fazer a nossa tarefa de uma forma correta. Porque se nós ainda não formos um médium que recebe espíritos muito importantes, isso não importa. Contanto que nós estejamos, como a Silvana falou, conectados, elevando a nossa moral para podermos nos conectar com espíritos bons, com espíritos que venham trazer mensagens boas, porque senão nós vamos nos ligar com espíritos brincalhões, com espíritos zombeteiros, e vamos passar uma mensagem que talvez prejudique outras pessoas. Uma Olha, coisa que eu pode ir. achei interessante é que ele coloca aqui o seguinte: mesmo que o médium não use bem a sua faculdade mediúnica, não é? Que ele se deixe levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, assim mesmo, os espíritos, de tempos em tempos, mandam mensagens para que ele possa ser advertido. Quer dizer, nem assim nós somos abandonados. Nem neste momento. Portanto, olha quanta responsabilidade nós temos para com a nossa tarefa. Porque nem quando nós erramos, nós estamos abandonados. Nós ainda assim somos lembrados e os benfeitores vêm para nos alertar para que a gente tome o rumo correto. A gente tem... Jesus veio para quem? Para os sadios ou para os doentes? Então, isso é mais uma questão de visão nossa. Por que que aquele que erra não pode ter oportunidade? Vamos inverter. Se eu errar, eu não vou querer uma oportunidade? Então, para de apontar. Se o outro errou, também erro. Eu quero a oportunidade, uma chance de me melhorar.
Então a gente tem aquela visão, né, vamos falar de desenho animado, né, o anjinho e o diabinho, que estão sempre conosco. Quem que eu estou dando ouvidos? Quem que eu estou deixando passar mensagem por mim? A escolha é nossa. Então a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa sintonia e a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Só que quem que vai ser prejudicado ou beneficiado? Em primeiro lugar, somos nós. Então, a gente tem o hábito de ver, ai, mas aquele errou, fez isso e aquilo, e tem toda essa mediunidade? Como assim? Mediunidade é privilégio? Que eu saiba, não, né? É compromisso. Então, muito pelo contrário, quanto mais você tem, né, a brincadeira dos boletos, de repente sua fila de boleto a pilha está crescendo. Então, acolha a oportunidade com responsabilidade para cumprir a sua tarefa e poder usufruir dessa ferramenta para se melhorar. Essa que é a questão. Porque quando o outro erra, condenação. Quando sou eu, não, mas eu, veja bem, a história é a mesma. Depende só de quem está contando. Então, a gente tem que ter essa compreensão que eles têm conosco. A gente jamais está abandonado. Tanto para fazer coisa errada, como para fazer coisa certa. Só que é melhor para a gente escolher um caminho bom, ao invés de ficar persistindo em ouvir o caminho que não é tão bom. Mas nós não podemos nos esquecer também que, se nós optarmos pelo caminho do erro, eles vão permitir, sim, para que nós também aproveitemos aquele erro para o aprendizado. Aí é que muitas vezes nós falamos, eu tenho livre-arbítrio. A gente só gosta de pensar no livre-arbítrio quando acerta. Esquecemos que nós também usamos o livre-arbítrio para errar, né? E essa questão do livre-arbítrio que vocês estão trazendo, ela é muito importante, porque, assim, a concepção de livre-arbítrio, a gente tem que sempre pensar naquilo. O livre-arbítrio é você saber que tudo pode, mas nem tudo fazer. Como Paulo disse, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Por que que isso é importante? Por que que isso é fundamental? Porque, veja, a Sandra falou, pô, eu vou trabalhar sexta-feira à noite? Não, é o dia de reunião familiar para comer a pizza, para tomar um vinho, tá, beleza. Veja, se pensar desta forma, tem pessoas que jamais servem em atividade nenhuma, porque assim, disse aqui, e é isso que eu queria muito que a gente pudesse, sabe, pensar no que significa essa palavra. E aí nós vamos desenvolver sim nos próximos tópicos. Não basta não fazer o bem, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar nenhuma ocasião de ser útil. Porque você pode ser médium no seu trabalho. Você não é médium só numa casa de oração, numa casa de caridade, qualquer templo. Não estamos falando do espiritismo. Lembra que o Maher dizia: não não vamos sequestrar a mediunidade. Ela não é nossa dos espíritas, ela né, é lindo isso, ela é em todas as partes, em todos os cantos do mundo, em todas as crenças, em todas as práticas. Por que que isso é importante? Porque ser útil é você, onde estiver, ser aquele ser que é capaz de se colocar no lugar de sentir que existe dor do outro. Não é ser simpático, é ser empático. Não é ser simpático, porque o simpático ri com o rosto e maldiz com o pensamento. Então, é ser médium 100%, ser útil em qualquer coisa, em qualquer momento que estivermos, com uma palavra, com o ombro, com um sorriso, sim, mas com que nós possamos olhar e dizer assim, né, que a Vanessa falou, ninguém é privilegiado, mas podemos nos privilegiar. Olha que interessante, podemos nos privilegiar com isso tudo. Por quê? Porque aí compreenderemos que a evolução, tudo é evolução. Uma criança não nasce andando.
Nós somos o único mamífero que tem que ter alguém para dar a mão para aprender. Nós somos o único mamífero que morreria sem o auxílio do outro. Já não é esta uma grande lição? Nascemos sem cabelo, alguns mais, outros menos, sem dente, sem saber falar, sem saber andar. A única coisa que sabemos fazer é chorar. E aí, porque choramos a primeira vez, passamos a vida inteira reclamando? Não, é para arregaçar as mangas e dizer, tá, eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ser útil? Então, aqui eu acho muito importante, né, que é lembrar isso. Esse item vem para chamar nossa atenção. Qual é o uso que nós estamos fazendo desta maravilha que é nos colocarmos à disposição para intercâmbio? Porque aí isso vai fazer com que nós possamos treinar a nossa moral. Olha que legal, Kardec, olha que sacada de gênio dele. Também estava muito bem amparado espiritualmente. Primeiro eu vou falar de tudo que influencia a mente, e agora eu vou chegar aqui, vou pegar com essa ajuda dos espíritos e vou dizer, mas se você usar mal essa ferramenta, você está perdendo e desperdiçando moral. Os espíritos dizendo para ele, que caráter é que eu estou tendo para aplicar essa mediunidade. Por isso que aí eu acho fantástico, mas maravilhoso, supimpa, quando as pessoas entregam e dizem, nossa, eu vou em fulano, porque fulano sim, fulano faz tudo. E aí, de repente, o escândalo vem. É necessário que se deem os escândalos, mas ai por qual surgir o escândalo. Por quê? Porque precisa escancarar. Então, vocês disseram, a espiritualidade permite e também permite o escândalo, porque é um grande ensinamento. O que será que aconteceu com aquele médium lá? Olha, eu tenho que cuidar a minha vaidade. Olha, eu tenho que cuidar meu orgulho. Eu tenho que cuidar aqui para que eu não caia, porque o egoísmo e o orgulho são, né, ali, pais de todas as outras questões que nos levam a cair. Inveja, vaidade, tudo, tudo. Por quê? Porque tudo isso foge da verdade. Espíritas, instruí-vos. Eis o primeiro ensinamento. Amai-vos. Eis o segundo. Olha que inteligente. Inteligência. E agora, como que eu coloco isso a serviço? Bom, mas aí eu acho que fica para a próxima, não é? Na próxima, daí, nós continuamos o nosso estudo e eu gostaria muito de poder dizer, estou me deliciando de ter sido incumbida dessa parte. Gratidão. Bom, e assim, depois de tanta instrução, não é? Que possamos nos encontrar, primeiro agradecer, né? Agradecer a oportunidade da gente se instruir e ter realmente, né, essa noção de sermos bons conosco, para que possamos ser bons com os nossos próximos. E assim agradecemos toda a espiritualidade que esteve aqui conosco, a Jesus e a Deus Pai por essa oportunidade. Que assim possamos darmos para um próximo estudo. E assim nos pedimos licença para nos despedirmos do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.